o fim dos sites de mangá pirata de vez. Se já estavam caindo vários deles ao longo dos anos, se já é muito mais difícil hoje do que há 10 anos atrás, agora a coisa vai ficar praticamente inexistente até o ponto de ser impossível ler mangás piratas na internet. Não é novidade que o Japão tem uma luta ferrenha contra a pirataria, só que agora ele ganhou armas novas. A inteligência artificial está sendo usada ativamente pelas empresas japonesas para conseguir mapear de maneira automática todo o uso de texto e imagem, ou seja, até citação, sabe? Pedaço da história, tudo referente aos mangás de diversas editoras japonesas. A indústria de mangás japoneses só perde hoje para a exportação de carros em relação aos lucros para o país. Isso considerando, é claro, não apenas os mangás, mas os animes e qualquer produto derivado dessa propriedade intelectual, dessas várias propriedades intelectuais. Então é óbvio que o país, que as empresas crescem os olhos e dizem: caramba, a gente está perdendo dinheiro. Segundo dados levantados por eles, anualmente eles estão perdendo 8 trilhões e meio de ienes, o que dá mais ou menos 55 bilhões de dólares. É dinheiro pra caramba. E segundo eles, esse dinheiro está sendo jogado fora por causa da pirataria. Então, qual foi a solução que eles chegaram? Hoje, muitas vezes, os sites que têm mangás piratas, os posts nas redes sociais compartilhando páginas antes do lançamento ou até depois, eles são derrubados manualmente. É claro que sempre existiu um robô, isso existe até mesmo aqui nessa plataforma em que estou postando o vídeo, existe na rede social também uma certa inteligência artificial que já conseguia encontrar alguns desses posts e derrubá-los se necessário, ou mandar para os detentores de direitos autorais para que eles fizessem revisões manuais. Mas grande parte dessas revisões como um todo ainda passava por uma pessoa, por alguém que precisava olhar e dizer: estão infringindo direitos, processe, derrube ou as duas coisas. Só que nesse molde, muitos grandes sites que compartilham mangás piratas continuam existindo. E aí que o Japão resolveu apostar de vez na inteligência artificial. A política oficial que está sendo implantada agora fará com que a inteligência artificial mapeie toda a internet do Japão e de fora do Japão também, ou principalmente, para conseguir encontrar qualquer post em texto e imagem que referencie algum mangá sem ter direito de fazê-lo. A ideia é conseguir não só coibir esse tipo de ação, mas também encontrar as pessoas que são responsáveis por esses posts ilegais e, quem sabe, processá-las também. Em 2024, há pouquíssimo tempo atrás, o dono do site Mangamura, com uma incrível coleção de mangás de maneira pirata, não oficial, ele foi processado e obrigado a pagar 1,7 bilhões de ienes às editoras desses mangás, como Kodokawa e a própria Shueisha. Isso por estar hospedando 17 títulos mais ou menos de 3 editoras. Imagina o site que você visita que tem toda a coleção de mangá inimaginável só no mesmo domínio. Gente, derrubar sites piratas não é algo que tenha acontecido nos últimos 1 ou 2 anos. Sites que hospedam ilegalmente animes e mangás têm caído com muito mais frequência em comparação, por exemplo, a só 10 anos atrás. A coisa hoje é muito mais difícil para quem ainda tenta assistir pelas esquinas da internet. Cada vez mais os animes da temporada são licenciados por plataformas de streaming, seja a própria Crunchyroll ou até mesmo Netflix, Prime Video, HBO Max. Todas as grandes plataformas agora têm um catálogo cada vez mais extenso de animes para você assistir legalmente. Então imagina que isso é dinheiro oficial entrando no bolso do comitê de produção. É claro que essa galera, que as editoras querem continuar ganhando. Eles fazem uma estimativa de que eles perdem 55 bilhões de ienes anualmente. Eles estão desesperados porque, na verdade, a estratégia do Japão como governo e das empresas por trás dessas propriedades intelectuais é, segundo eles, quadruplicar os ganhos em entretenimento com a mídia japonesa até 2033. Quadruplicar. Eles querem que essa seja a indústria mais rentável do país e não é impossível, pensando como ela está exponencialmente crescendo em lucros, especialmente fora do Japão. Essa quadruplicação que eles querem, inclusive, é com os ganhos overseas, fora do Japão. Eles sabem do potencial do público de fora, mas como é que eles controlam que nós, aqui, acessemos esses conteúdos, esses materiais, mas sem pirataria? É um pouco difícil.
Porque um desafio muito grande da IA é justamente não apenas achar os conteúdos republicados ou publicados de maneira não oficial, mas encontrar quem fez isso para conseguir processá-lo. É aí que a limitação da IA começa a acontecer. E por isso que essa nova política assusta, mas ela não necessariamente chegará no indivíduo a priori. Um ou outro sim. Donos de site é mais fácil de você encontrar. Agora, várias contas anônimas que compartilham, que republicam vários desses posts, páginas de mangá, ilegalidades que o Japão está tentando combater, aí é mais complicado de você identificar. Ainda. Porque os esforços, para quem está querendo quadriplicar dinheiro, tenha certeza, eles serão gigantescos. Eles não vão parar até tentar mapear tudo o que puderem e deixar a internet livre de pirataria. Ou melhor, não livre. Até eles mesmos se pronunciaram dizendo que a pirataria não será encerrada, mas que eles esperam que haja uma conscientização do público para que o próprio público comece a coibir, a rechaçar essas pessoas que compartilham a pirataria na internet. É sério, literalmente falaram que eles esperam que as pessoas sejam difamadas, ou seja, maltratadas pela própria comunidade por estarem compartilhando material pirata. Eu não sei se isso vai acontecer, já vi isso acontecendo por parte de japoneses, mas os japoneses também são, saiba disso, alguns dos maiores consumidores dos mangás de maneira ilegal. Então, eu acho que no ano que vem, nos próximos 2, 3 anos, grandes sites que ainda resistem no Brasil de pirataria cairão. Se é que não estão caindo neste exato momento. Porque, no mínimo, achar os sites e conseguir tirar do ar, isso a inteligência artificial vai facilitar e muito. Então, pra gente que é consumidor, possivelmente você não tá no ponto de estar ali na beirada de ser preso. Não tá acontecendo isso ainda. Mas você vai ter mais dificuldade de acesso aos vários mangás por aí. É um pouco complicado isso para mim, porque sites como Manga Plus, eles têm a possibilidade de você ler, mas um catálogo não tão extenso assim. Não são todas as editoras que disponibilizam, principalmente na nossa língua, em português, o material, os mangás digitais. E querendo ou não, espaço é uma coisa que a gente tem de forma bem limitada. Não só isso, os recursos para você colecionar um mangá, pelo menos aqui no Brasil, eles são maiores do que um valor considerável para caber no bolso de alguém que ganha um salário mínimo ou um pouco mais que isso. Não é a realidade de muitas pessoas conseguir colecionar, conseguir comprar cada um dos mangás que está lendo. Então, essa acessibilidade, tornar o mangá digital acessível de maneira oficial, ainda que por um custo, mas um custo mais baixo, isso precisava acontecer, isso precisa acontecer. Ou realmente a reação do público para conseguir ler aquele mangá que está licenciado, mas só de forma física ou nem chegou no seu país, é pegar esse mangá e ler de maneira pirata. E vamos ser sinceros, vários de vocês, principalmente hoje, talvez não leiam o mangá oficial, mas comprem todo o merchandising. Vai numa feirinha e compra uma coisa oficial que cada vez mais chega na gente. Então, conhecer o mangá, que às vezes nem foi publicado no Brasil, ainda é uma coisa positiva, mas o resultado na balança para eles a curto, médio prazo é uma perda de dinheiro que eles não estão dispostos a ter. Então, melhor a gente se preparar. Com esse pronunciamento recente, provavelmente vai ter daqui a pouco mais uma onda de sites caindo. E como a IA pode ir a pontos que a gente nem imagina, eu sinceramente não sei se daqui a pouco vai ser tão difícil assim rastrear até você, quando você compartilhar uma página ali do mangá que não deveria ter sido publicada na rede social. Será que a gente chega nisso? Eu já não duvido de nada. Mas que essas medidas deles serão impopulares, isso sim. Me conta aqui embaixo o que você acha dessa situação. Se você consome ainda muita coisa na internet, calma, ninguém aqui vai rastrear você nos meus comentários. Pode falar, por enquanto. E se inscreva no canal para mais conteúdos como esse e a gente se vê em todos os próximos vídeos por aqui. Tchau, tchau.